Então, vamos todos nos aquietando, vamos nos harmonizando, que esse momento é um momento inicialmente de encontro conosco mesmos. É um momento em que nós buscamos o que temos de melhor em nós. Vamos respirar os fluidos que estão à nossa volta. Fluidos de harmonia, fluidos de paz, fluidos de equilíbrio. Lembrando que há uma equipe espiritual nos ajudando neste momento, preparando o ambiente, ajudando cada um de nós. Então vamos harmonizando todo o nosso ser. Mariângela, se você puder apagar o som de todo mundo, desligar, obrigada. Vamos nos equilibrando. Isso, respirem, sintam-se. Lembrem-se que a respiração é a chave do equilíbrio. Através dessa respiração lenta, calma, profunda, nós já vamos nos acalmando. E facilmente vamos nos desligando de tudo o que nos aconteceu durante o dia. Vamos observar o nosso corpo, procurando relaxar todos os músculos. Quando soltarem o ar, sintam que estão soltando as tensões, as preocupações. Isso já vai nos trazendo leveza, calma, tranquilidade. E vamos sentindo a presença do nosso mentor particular, o nosso anjo guardião. Pedindo a ele que nos ajude nesses momentos para que possamos adentrar o nosso interior. Conhecer bem a nossa casa interior, o nosso aposento. Vamos agradecer a presença de toda a equipe espiritual que nos assiste, que nos orienta, o mentor da nossa casa, Itaporã, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar, inclusive os alunos espirituais que também vêm treinar conosco, sentir conosco. E assim, envolvidos em paz, envolvidos em harmonia, amor. Vamos pedir a presença do nosso divino amigo junto de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre. Pedindo a ele que nos oriente, nos ensine
e esteja junto de nós. E assim, preparados, vamos também envolver a Sheila, que vai dar a aula de hoje para nós, que ela esteja sensível às nossas necessidades e seja muito abençoada. Graças a Deus. Muito bem, Sheila, é com você agora. Bom, boa noite a todos. Hoje eu tenho uma missão muito importante aqui, que é a gente falar dos benefícios da meditação. Deixa eu ver se a... Ah, já estou aqui. Peraí, deixa eu só deixar o material já prontinho. E eu queria começar esse momento aqui com vocês. Não sei se vocês já estão... Todo mundo está vendo aí já a apresentação? Ótimo. Então, eu queria começar esse momento, inclusive, eu até mudei um pouco a minha apresentação, num contexto, né? E cada vez mais eu fico mais fã da meditação e acredito que ela é um passo terapêutico muito importante, principalmente nos dias que a gente vive hoje. Então, eu queria começar falando que o Brasil vive hoje uma segunda pandemia, a pandemia da saúde mental. O impacto, né, que a gente teve, a perda das famílias, a morte muito próxima, o medo, a insegurança, a falta de socialização, essa instabilidade no trabalho. Eu sou uma pessoa que pesquiso muito felicidade no trabalho, né? Eu tenho várias formações na área, inclusive a última formação foi em Chief Happiness Officer, chefe da felicidade organizacional. E cada vez mais está alarmante essa questão da preocupação dos transtornos mentais. Então, hoje o Brasil é o Brasil que é o recorde, né? O país que tem mais ansiedade no mundo, são 18,6 milhões de pessoas com transtorno mental, entre ansiedade, transtornos de ansiedade e depressão. E a gente vive, e a gente conversa, e eu vivo isso hoje muito na empresa, né? Sou empresária, tenho uma empresa, vivo muito isso com alguns colaboradores, coisas que eu nunca vivi em 34 anos de empresa, pessoas largando o emprego assim, pega o crachá, sai, e não dá nem satisfação. Então, a gente tem vivido assim, momentos bastante delicados e desafiadores. Mas eu quis contextualizar para vocês isso, porque eu acredito que dentro desse coração acelerado, né, dessas coisas de ansiedade, esse nervosismo, essa dificuldade recorrente para dormir, que são as 3 coisas que eu mais escuto dentro desse perfil de transtornos de saúde mental, a meditação é um pilar muito importante. Então, vocês se sintam muito privilegiados de estar aqui fazendo esse curso, e eu espero que a minha aula hoje ela traga ainda mais uma ampliação para que vocês pratiquem ainda mais com afinco e que isso faça realmente uma transformação na vida de vocês, né? Essa frase, ela é uma frase importante porque ela nos diz que o meditador não é um ser versado nisto ou naquilo, né? Então, quando você faz um curso de meditação, ou quando você se aprimora nesse conceito, então, por exemplo, eu, a professora Sheila, né, que temos uma formação aí, inclusive nas ciências integrativas de saúde da Unifesp, né, nós não nos tornamos pessoas versadas, mas alguém que deseja viver uma experiência, uma aventura agradável,
de se relacionar com si mesmo. Então, através do processo meditativo, a gente começa a entender como eu reajo, como eu consigo ficar mais quieta, como estão meus pensamentos e como é que está esse burburinho mental e esse burburinho emocional. Então, não é uma pessoa versada, é uma pessoa que realmente quer se relacionar consigo mesmo. Então, tudo que o resumo de tudo isso é desse livro, que é o Meditação em Saúde, tá? Então, ele é o livro. Ô, professor, eu vou fazer só uma coisinha aqui, eu vou me marcar, porque aí eu fico aparecendo para eles, tá? Porque aí, quando não me marca, fica aparecendo outras pessoas, depois eu me desmarco. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Então, esse livro é o livro base dessa aula, aliás, é o livro base de várias aulas que eu vou dar para vocês, né? Então, eu recomendo, prescrevo como farmacêutica a compra desse livro, vocês encontram facilmente na Amazon. A Casa do Caminho vendia, não sei se está vendendo mais, mas na Amazon é facinho, porque eu comprei, eu dou sempre de presente esse livro, então é um livro, assim, bastante importante, tá? Ele é do Dr. Roberto Cardoso, que foi nosso professor na Unifesp, e é um dos pesquisadores mais importantes de meditação no Brasil. Então, ele separa os efeitos da meditação em psicofísicos. Então, efeitos sobre a psique e efeitos sobre a parte física. Então, a meditação, ela tem efeitos sobre a saúde física, sobre a saúde mental e sobre a saúde emocional. Então, nós teremos aí 3 grandes pilares dos efeitos da meditação. Vamos começar falando dos efeitos fisiológicos, efeitos físicos, né? Então, os efeitos físicos que se sente, né? Que você sente no corpo físico, o primeiro é ampliação das ondas alfa. Então, o que é a onda alfa? A onda alfa é a onda, né? Então, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem ondas, né? E a onda alfa, né, isso é medido através do eletroencefalograma, então eles conseguem ver as variadas ondas magnéticas do nosso cérebro. E a onda alfa, ela é a do relaxamento profundo, é aquela onda que ativa a inteligência, que ativa a memória, que ativa a criatividade, que ativa a inspiração, a percepção sensorial. Então, um dos efeitos físicos é ampliação das ondas alfas no nosso cérebro. Então, a pessoa que medita constantemente, recorrentemente, tá? Então, ela vai tendo essa ampliação dessas ondas alfa e cada vez mais obtendo desses benefícios que eu vou falar para vocês, né? Um outro efeito é a redução da frequência cardíaca e respiratória, né? Então, naquele momento que a gente está meditando, a gente tem uma baixa naquela aceleração cardíaca, aquela baixa da aceleração respiratória, o movimento, principalmente esse aprendizado da gente fazer a respiração abdominal, que é uma respiração calmante, em vez da torácica, que é uma respiração de ansiedade, ela acaba nos ajudando nisso. Outro efeito psicofísico, fisiológico, é a diminuição da condutividade elétrica da pele. E quando isso acontece, é o maior indício de relaxamento, né? Então, eles medem na nossa pele a condutividade e como diminui, isso comprovadamente existe um relaxamento. Outro aspecto é a diminuição do metabolismo, a redução do impacto do estresse, né? Então, ninguém vai ser menos estressado, né,
quando inicia o processo de meditação. Ao longo do tempo, sim. E vocês vão ver, principalmente, quando fizeram a ficha, né? Que a ficha de avaliação do índice de estresse, quando começou o curso e quando termina, né? É surpreendente a porcentagem de pessoas que melhoram e principalmente aqueles que tinham estresse alto, né? Acima de 80, que eu acredito que é isso que a professora Sheila considera, né? Então, a gente tem uma redução do impacto do estresse no nosso corpo. Então, a gente tem, ao longo do tempo, uma redução do estresse e, mais de imediato, a redução do impacto do estresse, que é liberação de adrenalina, né? Todo aquele processo que a gente conhece já quando está estressado. E também a gente tem o menor consumo de oxigênio. E isso também vai evitar a produção de radicais livres. Então, meditar também é antioxidante, né? A gente pode considerar a meditação, porque você diminui o consumo de oxigênio, então você não vai produzir radical livre, porque uma das grandes produções de radical livre é pelo consumo de oxigênio. Então, meditar também tem efeito antioxidante. Em relação à parte cerebral, acho importante a gente citar isso aí também, porque o cérebro ele é um órgão muito beneficiado pela meditação. Então, a gente tem aí alguns pontos importantes, como a girificação. O que é girificação, Sheila? É o aumento do número dessas ondinhas aqui que fica, né? Das microvilosidades, né? Desse formato do cérebro. E essa girificação, né? Esse aumento dessas ondas que o cérebro tem efeito muito positivo no sentido de aumentar as conexões cerebrais, né? Então, a pessoa consegue fazer mais conexões cerebrais. E isso leva à melhora do foco, à melhora da cognição, quer dizer, a inteligência, à melhora do humor, à melhora da função cerebral. Uma pessoa que medita, ela tem uma função cerebral melhor. E a gente sabe que o cérebro é o comandante do nosso corpo. Então, se esse cérebro está funcionando melhor, eu vou ter as nossas glândulas funcionando melhor, eu vou ter a minha parte motora funcionando melhor, eu vou ter tudo funcionando melhor, né? E também a redução do estresse, né? Então, a gente pode falar que quem medita recorrentemente tem cérebro bombado e evoluído, né? Tem um cérebro bombado e evoluído. Bombado por quê? Porque essa girificação vai dando mais volume para o cérebro. Isso é importante porque, ao passar dos anos, a gente vai percebendo, né, que o cérebro vai diminuindo o seu volume. E isso vai, obviamente, diminuir a função cerebral. Então, se eu aumento a girificação, aumento o volume cerebral, eu aumento a função cerebral e, com isso, tudo melhora no nosso corpo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, e pode interromper, ou se quiser deixar para o finalzinho também, fiquem à vontade, tá? Bom, a gente falou dos efeitos físicos, fisiológicos, agora a gente vai para os efeitos psíquicos, né? A gente já viu que o efeito físico é o aumento da onda alfa e automaticamente a melhora do relaxamento. A gente já viu que um efeito físico é a redução da condutividade da pele, a gente já tem aí o relaxamento, né? Outros aspectos importantes. A pessoa passa a ter uma vivência mais positiva na vida, né? Ela fica mais imune à negatividade. A gente vive num mundo de negatividade. Se você ligar a televisão agora, você só vai ver notícia ruim. Não tem jeito. Isso é natural. Não é normal, né? Aliás, não é natural, é normal. Porque nosso cérebro, ele é reptiliano, ele vive ainda no sistema da sobrevivência, né? Quando você estuda neurociência, você sabe desses aspectos do cérebro trino, né?
e a última parte do cérebro, que é a parte córtex pré-frontal, foi a última parte a se desenvolver. Então, no fundo, a gente ainda tem esses sistemas mais reptilianos, mais de sobrevivência, e gosta de uma notícia ruim, né? E quando a gente medita, a gente passa a ter mais vivências positivas, né? Ficar mais imune à negatividade. Outro aspecto também, obviamente, se eu começo a ter vivências mais positivas, eu tenho internamente uma sensação de paz e felicidade, né? Do meu jeito, mas eu tenho, né? E automaticamente eu fico mais harmônica com o mundo, eu sou uma pessoa mais autocontrolada, né? Eu sei me gerir, né? Autogerenciamento, que a gente chama hoje, o autocontrole, né? E eu também tenho mudanças muito importantes no sono. Uma coisa assim que eu tenho estudado muito dentro dessa questão da felicidade do trabalho, gente, é a importância do sono na nossa vida, né? O sono é fundamental, porque nele existe a recarga cerebral. Só um minutinho, por favor. Marcos. A gente tem a recarga cerebral, até a recarga do nosso corpo, né? Eu gosto muito de uma metáfora que uma grande pessoa da área de performance, que ele foi quem acompanhava o Ayrton Senna durante muitos anos, né? Ele tem um livro, eu não me recordo o livro aqui, o nome, mas ele fala que o momento do sono é o momento dos trabalhadores, né? Ele tem até uma metáfora dos trabalhadores colocando tudo em ordem, né? E quando a gente não tem um sono adequado, quando esse sono tem insônia, quando esse sono é picado, a gente tem efeitos muito deletérios no nosso corpo. Então, a mudança no sono é um ponto importantíssimo aí da questão da frequência. Se me permite, Sheila, com relação ao sono, uma das coisas que acontece é a capacidade de dormir menos e relaxar mais, né? Isso tem muito a ver com o que você já falou sobre a redução do metabolismo. Essa redução do metabolismo, na meditação, ela acontece rapidamente. Cerca de 10 minutos depois que começa a meditar, a redução do metabolismo acontece. Isso só acontece depois de 2 a 3 horas de sono. E por conta disso também, a gente vai necessitando de menos horas de sono, mas um sono muito reparador. Desculpa interromper. Não, professora, fique à vontade, né? Quando quiser fazer qualquer interferência aí positiva, que eu sei que você sempre vai acrescentar, pode interromper. E esse fator é muito importante mesmo, porque além de dormir menos, a qualidade do sono. Então, não é só a quantidade, é a qualidade do sono que vai melhorar. Muito obrigada por essa lembrança. Bom, obviamente, a gente viu aí os benefícios, né, físicos e benefícios psicológicos, e aí a gente tem os usos terapêuticos da meditação. Então, a meditação, gente, tudo que eu estou falando aqui tem respaldo científico, e eu vou colocar no grupo para vocês, eu separei 3 trabalhos científicos para quem gosta de cientificidade, para quem quer se aprofundar mais nesse assunto, além do livro. Obrigado, Mariângela, por ter colocado lá no chat o nome do livro. Para quem quer se aprofundar, né, eu resgatei 3 trabalhos científicos da época que eu fazia lá o curso com o professor, e vou disponibilizar para vocês, né? Porque aí tem toda uma explicação de como eles chegaram a essas conclusões. Então,
eu acho importante para quem quer se aprofundar. Hoje aqui é como se a gente tivesse uma degustação, né? É como se fosse uma degustação dentro desse contexto que a gente vive hoje, para a gente realmente reforçar a importância de nós fazermos da meditação uma prática de bem viver e bem-estar diário na nossa vida. Então, ela melhora a hipertensão arterial, então já está sendo usada como na terapia complementar para isso. Ela aumenta a imunidade, então já tem estudos que comprovam que a meditação recorrente vai aumentar a imunidade, né? E com isso a gente pega menos gripe, a gente pega menos Covid, a gente fica menos imune a vírus e bactérias, a infecções. Então, isso é importantíssimo. Reduz o nível de ansiedade, como eu já falei, né? A gente vive aí num mundo bastante ansioso e seria um ponto específico. Quando eu falo de meditação e ansiedade, eu posso falar para vocês que eu vivi isso na prática. Em 2005, eu tive diagnóstico de síndrome do pânico. E quando eu fui no médico, né? Que é um médico, inclusive, eu sou muito grata ao Dr. Francisco, porque ele tem uma cabeça um pouco mais fora. Em 2005 ele já falava disso, né? Ele falou que eu precisava fazer uma tríade de tratamento. A primeira era o medicamento, a segunda é a parte psicológica e a terceira é a parte espiritual, né? Então, ele prescreveu para mim a parte espiritual e foi quando eu encontrei a Casa do Caminho, né? E me identifiquei com essa casa maravilhosa e esse trabalho do espiritismo que hoje é transformador na minha vida. E ele também indicou, ele e o psicólogo que trabalhava com ele indicou a meditação. E foi por isso que eu fui me desenvolver e fui... Aí, quando houve a oferta do curso na Casa do Caminho, eu me interessei. Aí eu fiz tantas vezes o curso que eu estou aqui falando dele para vocês. Estou falando desses benefícios que eu vivi na minha vida, né? Então, o efeito antioxidante, a redução do envelhecimento. Tem um estudo que a gente teve acesso há alguns anos atrás, que comparava pessoas com rugas faciais, né? Ou tensão facial. Vamos falar um pouco mais, não tão estético, mas tensões faciais. Então, as pessoas entravam num trabalho terapêutico com a meditação, tiravam foto, e depois de 30 dias tiravam foto, a pessoa parecia que tinha rejuvenescido 10 anos, porque fez a prática da meditação, e aí diminui a tensão, né? Porque um dos problemas do envelhecimento é a tensão que a gente fica nos músculos. E o aumento da energia vital, que é uma coisa que a gente passa a sentir a partir do momento que passa a ter esse trabalho recorrente, ok? Bom, outras indicações, ansiedade, dor crônica, então tem vários estudos que falam sobre a utilização da meditação em processos de dor crônica, de fibromialgia, no processos de depressão, sempre lembrando, gente, que é um coadjuvante, é um dos... Se a gente tivesse um tratamento e fosse eu aprendi recentemente que os tratamentos eles podem ser comparados a um bolo de casamento, né? Um bolo de casamento. Então, ele tem camadas. Então, o medicamento é a última camada lá em cima. Então, você vai construindo a sua cura terapêutica através dessas camadas. Então, a meditação faz parte dessas camadas. Então, ninguém vai parar de tomar remédio porque está meditando. Mas, com certeza, se meditar, vai conseguir diminuir a dose do remédio e, como eu, ao final de 2 anos, receber a liberação do médico. Então, a depressão, o estresse, a insônia, e ela também tem indicação terapêutica para doenças cardiovasculares. E aqui eu quero encerrar falando um pouco dessa classificação que eu trouxe lá do curso, né?
Porque, Sheila, isso acontece de imediato, isso acontece quando, esses benefícios eles começam quando? Os benefícios, como diminuir o estresse, a ansiedade, o relaxamento, eles são de imediato, né? A gente sente isso. Quando a gente está, por exemplo, meditando, você sente. Se você estiver realmente no processo meditativo, né, no looping operacional da âncora, deixando os pensamentos irem, né, e ficar concentrado na sua âncora, que pode ser a respiração, e aí a mais comum é a respiração, você começa a sentir esse relaxamento, diminui a ansiedade, melhora a respiração, abaixa o metabolismo, né? Agora, o sono, isso aí a gente precisa ter uma certa recorrência. Então, como é que é classificado? Como é que lá no curso eles classificam os meditadores? Então, de 3 a 5 meses, a gente tem os principiantes. Então, os principiantes têm benefícios de principiantes, né? De 6 meses a 2 anos, a gente considera os novatos. Então, aí a gente começa a ter efeitos mais individualizados, né? Então, melhora de imunidade, já a pessoa consegue já ter uma energia vital melhor, já consegue ter uma vivência positiva mais interessante, né? De 2 a 5 anos, os intermediários, e de 5 a 10 anos, a gente já considera a pessoa moderadamente experiente, com efeitos mais generalizados. E acima de 10 anos, a gente já tem uma experiência de alteração de consciência e mudança de traços de personalidade, né? De persona, não de temperamento. Temperamento é uma coisa nossa, mas a persona é uma coisa que você vai criando ao contato com a cultura, né? Então, a gente tem mudanças de traços de personalidade, inclusive mudanças cerebrais, né? Mudanças cerebrais medidas através de vários exames, né? Isso a gente pode afirmar para vocês, tá? Então, quanto mais... Por que eu coloco essa classificação? Porque quanto mais eu medito, mais eu vou me tornando uma pessoa experiente e mais benefício eu vou tendo de como, mais benefícios eu vou tendo sobre a minha parte física, a minha parte mental e a minha parte emocional, tá? Alguns estudos, né, que complementam aí, que são os estudos que eu vou mandar para vocês, estudos dos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma técnica de meditação zen em uma amostra randomizada de idosos hipertensos. Então, esse estudo comprova que os hipertensos que faziam meditação tiveram melhor resultado na hipertensão, na diminuição da hipertensão, do que os que não faziam. Efeitos da meditação à luz da investigação científica, da psicologia, há uma revisão de literatura, então vai falar sobre vários aspectos mais profundos dela, né? E aí, para encerrar o nosso momento aqui, eu quis trazer que a meditação e outras técnicas orientais aí de relaxamento, elas vêm sendo utilizadas pelos sistemas de saúde de alguns países, incluindo o Brasil, né? Que considerou a meditação como uma PIC, né? Que é uma terapia integrativa, né? Complementar, e está publicado na Portaria 971, de 3 de maio de 2006. Então, na Nova Zelândia, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil, a gente já tem considerado essa forma terapêutica, né, que é a meditação, e são utilizadas e aprovadas pelos sistemas de saúde, tá? Eu tenho aqui 3 referências também, além do livro Medicina e Meditação. A recomendação para quem quer se aprofundar mesmo é esse livro, A Ciência da Meditação. E esse livro, que é um livro muito interessante, que é o 10% Mais Feliz, do Dan Harris,
que foi um livro indicado, foi o primeiro livro indicado, porque no curso lá dos facilitadores da Unifesp, a gente tinha que ler um livro por mês. Esse livro foi o primeiro livro, né? Ele não é da área científica, ele é um jornalista que começou a estudar os efeitos da meditação e ele comprovou, né, que quando a gente silencia a mente, a gente reduz o estresse e encontra o caminho para a felicidade, tá? Eu vou dar para você também links aqui que falam um resumo desse livro, também para quem se interessar, e um outro link que fala sobre a meditação em ambiente corporativo, trazendo a experiência do Google. O Google hoje ele se aprofundou tanto, né, como empresa nessa área de meditação que ele criou uma técnica, né, pode dizer, uma metodologia, melhor ainda, uma metodologia, e ele vende essa metodologia para o mundo. Você pode fazer parte lá dessa metodologia do Google de meditação. Eu tenho uma experiência, para a gente encerrar aqui, eu tenho uma experiência bastante interessante na Medicatriz, que é a minha empresa. A gente tem um momento que a gente chama de atenção plena, uma vez por semana. A gente reúne quem quer, não é obrigatório, e a gente faz de 10 a 15 minutos de meditação. Eu vou dizer, meditação, atenção plena são 5 minutos, né? E eu preparo, então tem momentos de relaxamento, momentos de respiração e depois 5 minutos de atenção plena. E eu já tive resultados de redução de uso de medicamentos, melhora de foco, melhora do estresse, ok? E para a gente encerrar, eu queria finalizar aí falando para vocês que a meditação é algo que nos relaxa e harmoniza com as energias do universo, né? Eu finalizo, se alguém tiver alguma dúvida aí, esse é meu e-mail. Também estou lá no grupo, se quiser saber. Esse aqui é meu Instagram, então tem aí todas as formas de vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, se a professora Sheila também quer fazer algum complemento. A única coisa que eu gostaria de complementar, você já falou, mas eu quero reforçar, fazer meditação uma vez por semana não dá experiência para ninguém, tá? É a frequência, tá? No mínimo 4 vezes por semana, tá? É sequência e frequência, né, professora? Exatamente. Sequência e frequência. É a repetição que vai tornar você um meditador melhor e vai obter os benefícios, né? Então, é por repetição mesmo. Ela precisa ser incluída na sua rotina diária como um hábito, né? Com certeza. Tem a Vânia Vânia quer perguntar. Boa noite. Adorei tudo. É possível a gente ensinar crianças, porque se ouve muito falar hoje em dia de crianças com déficit de atenção, muito dispersivas, enfim. É possível, assim, sutilmente, introduzi-las numa meditação, a partir de 7 anos de idade, mais ou menos? Sim, e quem vai responder é a professora Sheila, porque ela tem uma experiência maravilhosa, porque ela faz... Hoje, depois da pandemia, eu acredito que não, mas ela tinha uma experiência incrível, porque ela ia lá no Tiãozinho e trabalhava as crianças lá na Safrater. Então, professora, a pergunta é para você. No caso, eu não trabalhava com crianças, era com adolescentes, tá? Mas as crianças, elas podem aprender, mas tem que ter uma técnica especial. A partir de 5 anos já fizeram estudos, né? Eu estava tentando aqui lembrar como é que era uma das meditações. Lembrei. Para ensinar a respirar,
Eles falavam assim, cheira a flor e sopra a velhinha. Porque para criança é mais complicado, né? Claro, claro. Então agora cheira a flor, sopra a velhinha. Né? E com isso as crianças iam se acalmando, tá? Então, algumas pessoas já estão se especializando com criança, mas é bem mais delicado, né? E é engraçado, eu vejo pela minha neta, por exemplo, ela senta em posição de lótus, junta os dedinhos e fecha os olhos e fica lá, estou meditando, né? E ela até que se acalma realmente. Então, né? Aos poucos, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Por isso que é importante você mostrar, né? Porque elas gostam muito também de imitar os adultos. Né? Então, nisso, porque a gente está dando exemplo o tempo inteiro, né? Então, Professora, eu lembrei agora, eu não sei se você teve aula com ela, eu até estava procurando aqui no celular, ela era uma professora nossa, ela era da equipe do professor Roberto Cardoso, tem a Liliana, né? E tinha outra, ela é especializada em meditação para crianças. Vânia, eu vou tentar localizar, ela tem um livro, inclusive, quando eu estava fazendo o curso, ela tem um livro, e ela falou do lançamento do livro. Eu vou tentar localizar, se eu localizar, eu coloco no grupo. Ela é especializada em meditação com criança, ela inclusive escreveu um livro. Eu só não estou achando o contato dela aqui, mas eu vou procurar, tá bom? obrigada, Sheila. Obrigada. Aini. Oi, boa noite. Sobre essa questão da meditação com crianças, né? Eu sou professora em uma escola municipal e eu trabalho na sala de leitura, como mediadora de leitura. E o ano passado eu trabalhava com as crianças do Fundamental 1, né? E tive uma experiência maravilhosa com meditação, que assim, de uma forma muito sutil, né? Eu trabalhava, era mais um relaxamento. E fantástico, porque era uma sala de leitura, então eles já até sabiam que em determinado momento, antes da aula, a gente ia parar 5 minutinhos para respirar. Então, eles às vezes falavam assim para mim, ai, professora, aconteceu não sei o que comigo no fim de semana, e eu lembrei da meditação, da respiração, sabe? Fantástico. E eu sei que tem uma escola municipal chamada Leão Machado, em que há um trabalho de meditação com as crianças, assim. E tem eu não sei se é a mesma pessoa de quem a Sheila falou, mas uma escritora maravilhosa, chamada Kilsan de Oliveira, ela acabou de lançar um livro que chama Pequeno Manual de Meditação, alguma coisa assim, eu posso escrever aqui, da editora Palas. Maravilhoso, assim, é uma boa referência. Ótimo, obrigada, Aini. Muito bom. Ok. E agora, tem mais alguma coisa? Ou nós já podemos ir para a nossa meditação de hoje? Isso, obrigada, Sheila. Muito boa aula, como sempre. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a meditação da gratidão. Essa meditação, olha, já colocou aqui no grupo, Pequeno Manual de Meditação, Kyuzan. Tá. Então, a gratidão é um sentimento que a gente precisa cultivar. Ela não surge assim de repente. Ela precisa ser cultivada. Quanto mais nós cultivarmos, mais gratos nós vamos sendo. Inclusive, existe um trabalho, se vocês quiserem fazer, do diário de gratidão, que é você colocar diariamente pelo que você é grato. Lembrar
fatos, coisas que aconteceram. É que, na realidade, é tanto o que nós temos para agradecer, que a gente não faz nem ideia. Conforme, se a gente começar a falar, os nossos sentidos, né? A possibilidade de falar, de ouvir, de ver, de sentir, de degustar. Pessoas que perderam o paladar, é terrível. Os nossos sentidos são muito preciosos. E a gente entra geralmente na vida assim, muito inconscientes. Por isso que no Oriente se diz que as pessoas estão dormindo, elas estão sonâmbulas, né? E, aliás, a gente vê as pessoas atualmente, principalmente no celular, né? Ela está totalmente alienada, né? Deixando de viver. E essa meditação que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos começar a ver tudo aquilo pelo qual nós temos gratidão, né? E sentir a gratidão, porque o mais importante é o sentimento. Como é que o meu corpo reage ao sentimento? Por quê? Porque tem que ser visceral. Não é mental. Não é mental. Sabe? Mental é você lembrar, você analisar, um monte de coisa. Isso é mental. Mas o que isso traz para os meus sentimentos? E os meus sentimentos acabam se expressando nas minhas células, no meu corpo. Então, é nos ligarmos à sensação que a gratidão nos traz. Então, isso vai se tornando um hábito. Por exemplo, já experimentaram agradecer por acordar de manhã? Lindalva já sinalizou, sim. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente é incapaz de acordar sem agradecer. Sabe? Para mim é uma alegria enorme. Na hora que eu acordo, eu fico tão feliz. Obrigada. Né? Obrigada por estar viva. Né? Por estar numa cama. Por ter lençóis, ter cama, ter um quarto, ter um teto. Aí eu vou tomar meu banho. Gente, é um privilégio imenso tomar banho. Na população do nosso planeta, quantos têm essa possibilidade de tomar banho? Já pensaram nisso? E nós temos. Então, agradecer. Aí, sabe, conforme você vai se habituando, você vai ver mais uma coisa para agradecer. Agradecer a pessoa que vem e te serve. Agradecer de coração, sorrir para essa pessoa, enxergar essa pessoa que está te servindo de alguma forma, seja numa loja, seja numa casa, seja aonde for. É uma expansão de consciência trabalhar a gratidão. Então, e o que é meditar a gratidão? É estimular em nós a presença desse sentimento. Né? Estimular primeiro. Nossa, eu sou grata por isso, sou grata por aquilo. Começa a se autoestimular pensando em tudo aquilo pelo qual você é grato. Só que nós vamos caçar aí a âncora. Qual é a âncora? A sensação, o sentimento que a gratidão traz.
Porque aí você começa a agradecer a própria gratidão, porque isso faz ampliar tanto os seus horizontes, a sua vida, que você passa a ser grato para tudo. Chega num ponto em que acontece alguma coisa que não é muito agradável e você agradece. Por que que você vai agradecer uma coisa desagradável? Porque, afinal de contas, nós estamos numa escola. A vida é uma escola, esse mundo é uma escola. E uma escola só é boa se ela apresenta lições. Como é que você aprende sem ter lições? Né? Ninguém gosta muito de lição. Mas quando as lições vêm e a gente acorda em função da lição que veio, é motivo de gratidão. Sabe, conforme a gente vai ampliando esse conceito, nós vamos ampliando muito a nossa capacidade de gratidão. Tá dando para entender o que vai ser essa meditação? Ela é sutil, porque não é você pensar no banho, você pensar na sua visão, né? Você pensar em não acordar, você pensar que você tem um filho, que você tem... Não é simplesmente isso, mas absorver o sentimento que vem com isso. Quando eu sou grata, como é que eu me sinto? Como é que eu sinto que as minhas células estão respondendo? Tá? Então, a âncora aí é o sentimento. É uma âncora sutil, hein? Nós já estamos chegando em âncora sutil. É fazer do sentimento uma âncora. Olha só que coisa gostosa. Alguma pergunta com relação a isso? Como é que é essa meditação? Está dando para entender? Vamos tentar? Isso, dá para sentir. Obrigada, Thais. Bom, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ficar numa posição confortável, sem recostar demais, sem ficar com a coluna dura, mas ficar confortavelmente reta, sem encostar a cabeça. E vocês podem prestar atenção na respiração também. Podem usar a respiração como âncora, mas sem contar. Só prestar atenção na respiração, mas sem a contagem. Tá ok? E vamos iniciar a nossa meditação raciocinando mesmo, e pegando tudo aquilo pelo qual eu sou grata, vamos pegando. E sente, nossa, olha, aí você vai aumentando e vai sentindo, até que sobre o sentimento. Fiquem com o sentimento. Vamos começar então.
Vamos respirando profundamente, vamos voltando. Esse é mais um exercício, gente, que é para ser incorporado na nossa vida. Vocês sentiram a sensação da gratidão. Então, comecem a colocar isso na sua vida, para que vocês tenham sempre esse sentimento. Esse é um treinamento anti-medo. Porque percebam como a mídia, a sociedade vai colocando cada vez mais medo nas pessoas. Eu tenho uma amiga que é médica, né? Então, naquela fase da pandemia, né? Ela ia trabalhar com medo, né? 4 amigos dela faleceram, né? A classe médica foi muito afetada pela pandemia, e ela disse que ela olhava na rua, ela tinha a impressão de ver vírus. Ela via vírus andando na rua. Ou seja, estava incorporado o medo. E isso implicou ou seja, se nós treinarmos a gratidão para tudo na nossa vida, nós vamos eliminando o medo. Não que nós vamos ficar imprevidentes, de jeito nenhum. Porque você não precisa ter medo para ter higiene. Não é verdade? Simplesmente porque tem lógica em ter higiene. Então, você vai ter higiene e ainda agradecer por ter a água, por ter o sabonete, né? Vai agradecendo por tudo. Então, isso não vai implicar que a gente vai ficar burro, não é isso não, gente. É engraçado que as pessoas, eu escuto muito isso, escuta, você tem que ficar com a realidade. Ou seja, a realidade é coisa ruim? Coisa boa é irreal? Aonde? Na vida de quem? Na minha, não. Então, a nossa realidade, nós criamos a realidade. Então, a nossa realidade precisa ser boa. Por isso que nós vimos hoje como a meditação vai nos deixando mais felizes. E realmente, isso é real, gente. Eu tenho bastante experiência. E isso é uma realidade. Você sabe disso também, Sheila, você tem muita experiência também. Como modifica a vida da gente. Então, quem quiser e é saudável, faça um caderno de gratidão. Quando você ainda não tem isso treinado, é bom fazer um caderno. E todo dia escrever coisas ali pelos quais você tem para agradecer. Até que isso fique incorporado. Você não precisa mais nem pensar. A gratidão vem. Ela faz parte. Lembra que a gente viu também que há mudanças no cérebro? Então, mudança de traço, que é uma coisa assim que era considerado impossível. Se você tem um determinado traço, isso não muda. E pode mudar sim. Aí a gente vai ter lá um traço lá, está escrito gratidão no traço. Porque está incorporado. Faz parte de você. Tudo bem, gente? Gostaram dessa meditação? Professora, posso fazer uma parte aí, falar da gratidão? A psicologia positiva, ela acredita que a gratidão é a emoção positiva mais poderosa,
né? Entre todas, são 10 que eles classificam, mas a gratidão é talvez a mais poderosa. Acho que só é depois do amor. O amor é a mais poderosa, gratidão vem depois. E eles têm 3 intervenções muito importantes. Uma é esse diário de gratidão, que você coloca 3 no fim do dia, você pode fazer no fim do dia ou no início do dia, 3 coisas pelo qual você foi grato no fim do dia, né? Mas tem que escrever o porquê você foi grato, não é só, eu fui grato porque tomei sorvete. Não, porque aquilo fez, né, a diferença. A outra intervenção é o que eles chamam de carta de gratidão. E eles acreditam que ser pessoalmente, eu fiz isso com você, né? Que é uma carta que você escreve para alguém que fez diferença na sua vida em um momento muito importante, um momento que você precisava de ajuda, e você vai e entrega pessoalmente essa carta e lê para a pessoa, né? Essa carta de gratidão, eles acreditam que ela tem um impacto positivo de 6 meses, tanto em você como na pessoa que recebe, né? E o primeiro são 3, a primeira é a lista da gratidão. Você pega um dia e faz uma lista de tudo pelo que você é grato. E essa lista tem que ter mais de 20 coisas. Depois vem o diário de gratidão, depois vem a carta de gratidão. Então, a psicologia positiva, ela tem muita coisa, muito estudo, e essas três são intervenções, é mais do que ação. Intervenção é aquilo que eles sabem que vai dar resultado, que já foi comprovado cientificamente, que melhora a qualidade de vida, o bem-estar, o bem-viver e a felicidade das pessoas. Oi, maravilha, obrigada, Sheila. É isso aí, gente. Então, se quiserem, façam o pacote completo, os 3. Tá? E faz efeito, com certeza. Tá? Aí vocês podem comprovar se é verdade ou não. Tá ok?